Eduardo Bolsonaro teme nunca mais ver o pai. Ele falou isso hoje em entrevista ao Lacombe, lá nos Estados Unidos, e ele demonstrou ali uma preocupação, né, com a possibilidade de não ver mais o seu pai. E aí abre-se um leque de várias possibilidades. Uma seria o Bolsonaro ser preso e não sair mais com vida lá do presídio. Outra seria ele mesmo, Eduardo Bolsonaro, ser preso ou não poder retornar ao Brasil. Situação complicada para a família Bolsonaro hoje, para nós amanhã. O Brasil está fazendo fila e nós estamos nela, pode ter certeza. A situação está ficando complicada demais. Matéria do Metrópolis: Eduardo teme nunca mais ver o pai. Eduardo teme nunca mais ver Bolsonaro e chama o Moraes de psicopata. Ele falou nessa entrevista, como eu falei ao Lacombe, que o Alexandre de Moraes é um psicopata e essa situação de perseguição. Vamos ver o que ele disse aqui. Entre outras palavras, né, pesadas aí, como falando da psicopatia, segundo ele, do Alexandre de Moraes, da perseguição que ele sofreu e do sacrifício que ele está fazendo por ficar longe do pai e da família num país estranho. Abre aspas para o Eduardo Bolsonaro. Não gosto de parecer que estou me vitimizando. É uma possibilidade real de eu nunca mais ver meu pai. É a vida adulta, sacrifícios. Muita gente falou, pode vir, que eles não vão pegar o teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muitas atrocidades. É uma gente que não pode esperar contar com alguma decência e senso de moralidade desse tipo de pessoa. Ele está na prateleira do psicopata, afirmou emocionado aí na entrevista o Eduardo Bolsonaro. Situação complicada, né? Ele vê aí o risco, inclusive o pai dele foi chamado para depor nesse inquérito que foi aberto aí contra ele pelo PGR e que agora está na questão da admissibilidade ou não do Alexandre de Moraes. Mas a Polícia Federal está investigando, parece que tem até um dossiê montado, olha só, pelo Lindenberg, o Lindinho fazendo dossiê para acusar alguém, hein? Realmente é o muro andando no gato, né? Esse povo não tem um mínimo de vergonha na cara nem decência. Em vez de olhar para o seu passado, vai querer fazer dossiê dos outros, poderia fazer dossiê da Gleice, né? A sua atual esposa, pedindo para os árabes tirarem o Lula da cadeia, lembra? Lembra que ela falava o amigo dos árabes, o amigo da Palestina, convocando ali uma ajuda para o presidente que estava preso, esse sim por crimes comprovados, que não é o caso aqui do Bolsonaro. Então essa é a situação do Eduardo Bolsonaro. Ele está exilado nos Estados Unidos, agora ele corre contra ele, melhor dizendo, um processo aqui no Brasil, que prender ele nos Estados Unidos não vai prender, não tem sentido, né? Mas talvez acabe sobrando aí para o Bolsonaro, que seria teoricamente favorecido dessas atuações dele já junto ao governo americano. Vamos ver no que dá. Fica aí a frase triste, pesada. Eu sei da possibilidade de nunca mais ver o meu pai. Complicado, né? Ainda falando de Eduardo Bolsonaro, ele bateu pesado no Alexandre de Moraes. E está aqui a matéria da Gazeta Brasil para você acompanhar comigo. Eduardo Bolsonaro chama Moraes de tirano e diz que o Estado brasileiro virou uma organização criminosa. Palavras pesadíssimas do deputado licenciado, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele que está nos Estados Unidos, não veio ao Brasil, segundo ele, por perseguição do Alexandre de Moraes. E ele acabou publicando no X, na sua conta, chamando então o Alexandre de Moraes de tirano e também dizendo que o Brasil, o governo brasileiro, né, em todas as suas entranhas, se tornou uma organização criminosa. Olha o que diz ele. Abre aspas para o Eduardo Bolsonaro. Outra característica bem comum em um regime de exceção é perseguir, ameaçar e prender os familiares dos dissidentes políticos que os denunciam internacionalmente. Não tendo como ameaçar ou prender os exilados, os regimes se voltam para os familiares que estão sob o arbítrio dos tiranetes locais. E aqui ele cita exemplos. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China e agora o Brasil adotam o mesmo modelo criminoso de perseguição estatal contra a família de dissidentes, disse o Eduardo Bolsonaro.
Lógico que ele fez uma referência aqui ao seu pai, né? Que foi chamado para depor, foi dado 10 dias para ele depor na Polícia Federal, e existe um temor do Eduardo Bolsonaro e das pessoas que estão próximos ao Bolsonaro que ele não saia de lá, né? Que ele entre para depor e acabe preso na PF. E o Eduardo está falando aqui da ameaça, da perseguição contra o pai dele, já que não podem alcançar ele nos Estados Unidos. Isso tudo depois que o governo americano, de forma oficial, falou sobre as grandes possibilidades de sanções ao Moraes. Ainda falou o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez abrindo aspas para ele, não esperava nada diferente do tirano de beira de estrada que envergonha a justiça, ocupando indevidamente o cargo de ministro na mais alta corte do país. A transformação do Estado brasileiro em uma organização criminosa está quase completa. Todas as sistemáticas violações dos direitos humanos universais só deixam a coisa mais clara. Internacionalmente, em breve vocês irão pagar pelos seus crimes, escreveu o Eduardo Bolsonaro. E a tua opinião? O que você me diz de tudo isso? O que você diria para o Eduardo Bolsonaro? Que situação complicada que ele está vivendo, que a família Bolsonaro está vivendo nesse momento, né? Lula assumiu a defesa do Moraes nos Estados Unidos. Isso mesmo, agora é oficial, hein? Tá na imprensa toda. Após a possibilidade escancarada pelo governo americano de trazer as sanções ao Moraes, o Lula pegou o telefone, ligou para o Moraes e falou: fica tranquilo que eu vou defender você. Falou para o Moraes que já mandou o Itamaraty responder de uma forma forte, também mandou a embaixadora do Brasil comprar a briga lá nos Estados Unidos, embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, né, para ela articular para que nada disso aconteça. A matéria é do Metrópolis, coluna do Igor Gadelha, a conversa de Lula e Moraes após a ameaça do governo Trump ao ministro. Então, o presidente, assim que ficou sabendo, né, da ameaça, ele se preocupou em articular com o Itamaraty, também com a Embaixada Brasileira, e na sequência ele ligou para o Moraes para tranquilizar o ministro. Lembrando que o Moraes já havia recebido ligações também de pessoas próximas ao Lula. Ou seja, o Moraes está no pacotão do PT, né? Daqui a pouco ele vai receber um título, Moraes do PT, Xandão do PTzão. O presidente Lula conversou com o ministro Alexandre de Moraes no final de semana e falou sobre as ameaças do Donald Trump. Falou que ele é contra as sanções e aqui, para trocar em miúdos, toda a matéria que ele vai resolver, que é para o Moraes ficar tranquilo. Deixa comigo o companheiro Alexandre de Moraes que eu resolvo por aqui, disse o Lula. E eu não duvido, viu? Porque para saber articular, para saber mexer os pauzinhos na escuridão e para saber fazer coisas do mal, como o Lula, não tem outro. Tomara que os Estados Unidos não caiam aí no encantamento, como diz o Ciro Gomes, do encantador de serpente chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, e que Deus proteja você nessa democracia pujante brasileira. Até o próximo vídeo.